Olá, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero fazer uma complementação sobre um vídeo que eu também já coloquei aqui no canal que trata sobre o contrato de trabalho por prazo determinado e também por prazo indeterminado. Se você não assistiu esse vídeo, volta um pouquinho aqui nas playlists e confira esse vídeo aqui para você entender o que eu vou falar hoje. Bom, o contrato de trabalho por prazo determinado, de acordo com a necessidade da empresa, ele pode variar. Normalmente, a gente tem 3 tipos de prazos determinados de acordo com a legislação trabalhista e eu vou deixar aqui o artigo para vocês. Primeiro, quando a natureza da prestação de serviço, ela obriga essa determinação desse prazo determinado, né? Ficou até um pouquinho redundante, mas é o seguinte, eu tenho uma prestação de serviço, uma demanda sobre essa prestação de serviço, só que eu preciso por um determinado tempo. Então, por isso, eu consigo me valer de um contrato por prazo determinado. Outra questão é quando o caráter daquela prestação de serviço ela é temporária. E, por fim, quando for um contrato de experiência. E, normalmente, a prática ela revela que as pessoas elas não respeitam os requisitos necessários para um contrato de experiência. Como eu disse antes, o prazo do contrato determinado, ele pode variar de acordo com o objetivo da empresa e também de acordo com a legislação, mas normalmente o prazo é de 2 anos. Por exemplo, a gente tem a exceção do prazo por contrato de experiência, que aí o prazo ele vai para 90 dias. Então, por isso que eu digo que normalmente são 2 anos. O contrato por prestação de serviço sazonal, ele normalmente está ligado a datas festivas. Exemplo, que é o mais conhecido, Natal, e principalmente quando é prestação de serviço que envolve shoppings. Então, ela é muito ligada ao tipo de atividade que a empresa está precisando naquele período. O contrato temporário, ele tem como característica o aumento do serviço na empresa, e aí precisa dessa contratação temporária, ou para substituir uma mão de obra de forma temporária também. Então, um exemplo clássico que eu tenho aqui para disponibilizar para vocês é quando um empregado ou uma empregada ela é contratada ou contratado para substituir uma empregada que está afastada por licença maternidade. E esse contrato ele não pode ultrapassar o prazo de 180 dias e ele pode ser consecutivo ou não, e ele pode ser prorrogado por mais 90, consecutivo também ou não esse prazo. Só que ele não pode ultrapassar a totalidade dele 270 dias. Nesse tipo de contrato é obrigatório 3 personagens essenciais: o empregado ou a empregada, o tomador de serviço, aquele que vai se beneficiar dessa prestação de serviço do empregado ou da empregada, e a empresa que de fato contrata esse empregado ou essa empregada. Então, o tomador de serviço, ele só fica com a responsabilidade de fiscalizar, gerenciar aquela prestação. O que contrata, ele fica responsável pelo combo todo. Somar a fiscalização, a supervisão do tomador de serviço e também executar o pagamento de toda a folha de pagamento inerente a esse contrato. E também é importante todo mundo saber que todos os direitos inerentes aos empregados desse tomador de serviço também se valem para esse empregado do contrato por prazo determinado temporário. Então, para vocês entenderem melhor, quando o prestador de serviço, apesar dele não ter a responsabilidade do pagamento dessa folha em relação a esse empregado temporário, ele tem a responsabilidade de conceder todos os benefícios que ele dá para os seus empregados fixos para esse temporário. Então, tem que ter um acordo entre o tomador de serviço e a empresa que está contratando para que nenhum direito seja violado e assim não dê margem para uma ação trabalhista. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de contrato. Não é de qualquer jeito que você pode fazer e, normalmente, as pessoas cometem o erro de fazer o contrato
temporário diretamente com esse empregado e está errado. Se for prestação de serviço por prazo determinado normal, vá pelo contrato de prestação de serviço normal e não coloque a palavra temporária, porque senão vai estar errado. E por fim, o contrato de experiência, ele é aquele contrato que ele antecede o contrato por prazo indeterminado. Eu acredito que eu já tenha feito algum vídeo sobre isso, mas reforçando esse entendimento, o que é esse contrato de experiência? Normalmente a gente trabalha com 2 prazos e esses 2 prazos eles não podem ultrapassar 90 dias. Se ultrapassar, já vira contrato por prazo indeterminado. E ele tem todas as características de uma contratação normal, só que ali a gente trabalha com esses 2 períodos e, por exemplo, no primeiro período, se não houver a prorrogação, o término desse contrato é como se fosse um pedido demissional, então o empregado ele perde alguns direitos. Por isso que ele é um contrato de experiência tanto para o empregado quanto para a empresa. Não existe contrato de experiência verbal. O contrato de experiência, ele é um documento e ele tem essa denominação. Você contrata a pessoa normalmente, só que ela tem esse período. Se ela não se adaptar, você pode, tanto no primeiro prazo quanto no segundo, extinguir esse contrato. Bom, gente, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma e aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!